Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura com as previsões do tarô para essa próxima semana, para todos os signos. Aqui nesse vídeo tá todo mundo junto, você pode ver na descrição do vídeo a minutagem para cada uma das leituras, tudo organizadinho aí para você. Também você vai ver na descrição do vídeo o link para o meu site de agendamento, que é o pollination.com.br, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo. Vou ficar feliz em ler as cartas para você. Tem também o link para o clube de membros. Vai lá participar, se é uma coisa que você queira fazer, super ajuda aqui o canal. Quando você clica no link, o YouTube abre uma janelinha que te explica direitinho como é que funciona. Veja lá se você quer participar, mas já deixo a dica que acesso a conteúdo exclusivo é a partir de Geleia Real, tá bom? Vamos começar? Vamos começar aqui então com Libra. O que vem na direção de Libra essa semana? O que vem na direção de Libra essa semana? Essa semana você pode se reconhecer um pouquinho mais sonhador que de costume, tá? Temos Vênus aqui na mesa, regente de Libra, 6 de copas, curando o passado, reescrevendo o futuro, mas é uma carta que me fala muito sobre idealismo também, no melhor sentido da palavra. Então, assim, quando eu pergunto o que vem na sua direção, ó, o universo alinha as estrelas, então as coisas acontecem de um jeito que se fosse pra gente fazer acontecer daquele jeito, como é que fala? Se combinasse não dava tão certo assim, das coisas se encaixarem, como elas se encaixam, tem uma coisa de você sendo guiado através do poder do acaso, muitas vezes também, e a próxima carta fala de imaginação, imaginar, vislumbrar, visualizar, sonhar acordado, é muito essa a energia dessa carta, sabe? Então, ou é uma mensagem que está dizendo que alguma coisa acontece através do universo alinhando as estrelas e isso te coloca para entrar nessa energia como a gente está falando, ou, e eu acredito que isso é mais forte para a grande maioria das pessoas, é uma mensagem do universo que está dizendo que, ó, essa semana eu vou mexer meus pauzinhos para te colocar nessa energia. Às vezes esse sonhar acordado, imaginar, vislumbrar, pode ser uma coisa mais assim, com essa pegada mais etérea, às vezes não, às vezes você se vê tendo mais ideias do que de costume, fazendo planos, olhando, querendo mexer em coisas que você não tivesse prestando muita atenção naquilo antes, então uma mente mais fértil também, com a Imperatriz Vênus na mesa, né, do que estava antes. Aí temos aqui o Templo do Coração aqui, então se sincronizando com o Templo do Coração. Então eu fico sentindo uma mensagem também assim, ó, se você se perceber mais imaginativo, mais se pega assim sonhando acordado, tudo mais, essa é uma energia muito fértil. É importante você se permitir ser um pouquinho idealista, né, nesse momento aqui em relação a algumas coisas, e tudo isso é sinal de que você tem alguma coisa que está entrando em alinhamento, você está se sincronizando aí com teu coração, tua intuição, ou tem alguma coisa emocional que está entrando em harmonia, e aí o efeito disso é isso, você ficando mais imaginativo e tudo mais, tá? Tá. Aí essa mensagem, ela também diz que esse momento marca a conclusão de um período, de um ciclo e a criação, olha lá, acabei de falar criativo, né? E a criação de uma nova fase, de um novo ciclo, tá? Aquecendo os tamborins, né? Para iniciar um novo ciclo. Uma orientação final para Libra essa semana. A Lua aparece aqui e casa 7 é regida por Libra, né? Então é muito no espaço das parcerias. Você pode se ver vislumbrando, imaginando em parceria, mas eu sempre gosto de lembrar, a gente tem que ser bom parceiro pra gente também, e às vezes a gente é ótimo parceiro pro outro,
às custas, né, de ser um bom parceiro pra gente também, né? Às vezes as coisas entram aí em atrito, em conflito, então preste sempre atenção nisso. A próxima carta aqui com a Lua me fala que você pode ter um complemento dessa mensagem na leitura de Câncer, mas a Lua, ela fala das coisas que estão no subconsciente, então tem algo despertando do subconsciente, por isso que a energia veio como ela veio de primeira, sabe? Essa coisa mais etérea, usamos até essa palavra, né? Então, memória pode vir à tona com 6 de copas, o universo alinha as estrelas para puxar algumas coisas da memória, do subconsciente, das emoções para a mente consciente. Porque a outra carta que aparece aqui é a carta da mulher guerreira, né? Que sempre que ela aparece, ela me fala assim, quando a gente vai se posicionar numa direção, e aí que algumas pessoas vão falar de um chamado, né? Mas então aquecendo os tamborins, remexendo algumas coisas no nosso infinito particular, para isso, para você se ver fazendo, querendo seguir em alguma direção. Só que nesse momento aqui, tudo pode parecer muito no ar ainda, tá bom? Então, aceitação disso também, porque às vezes a gente também se cobra demais, só a performance, só o resultado, quando as coisas têm cada coisa o seu tempo aí, não é? Muito bem, Libra, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente, agora vamos falar com o Escorpião. Oi, Escorpião, vamos lá, vamos ver quais são as previsões do tarô para essa próxima semana aí para você. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, link está na descrição do vídeo, na descrição também tem o link para o clube de membros, vai lá ver como funciona. Essa semana, o que vem na direção de Escorpião é uma semana de arregaçar as mangas, tá? O universo vai te colocar para arregaçar as mangas e lidar com questões que são bem cotidianas, bem corriqueiras, mas saiba que isso é preparo para o início de um novo ciclo, um novo dia, tá? Essa carta, ela traz aquela expressão cortar a lenha e carregar a água, né? A gente vai canalizar a nossa energia no fundamental, Aí temos aqui o sacerdote, é através disso que você vai compreender algumas coisas mais profundamente, vai apaziguar alguns medos, preocupações, também assim, eu ouço uma mensagem que diz assim, ó, quando eu deixo o escorpião ocupado, quando o escorpião tá ocupado, colocando a mão na massa, fazendo o que tem que fazer, Escorpião não vai ficar muito ansioso, preocupado com a conclusão de um ciclo e início de um novo, porque vai estar ocupado demais. Então é uma boa distração, entendeu? Uma distração no melhor sentido da palavra, para apaziguar alguns medos. A outra carta fala dos extremos. Então, se isso vai acontecer com você, você vê coisas acontecendo que te fazem ter que se colocar nesse papel de carregar a água e cortar a lenha aí, ou se você vai levar isso como uma orientação para essa semana, né? Ao invés de deixar a minha energia ser muito puxada na direção de dramas, medos, culpas, vergonhas, dúvidas, inseguranças, eu vou escolher pegar essa energia e canalizar na direção de mãos à obra. Então, isso pode ser as duas coisas, tá? Eu acho que em todo caso fica uma ótima dica para essa semana para Escorpião. Mais alguma coisa que a gente pode saber sobre o que vem na direção de Escorpião essa semana? No momento certo, na hora certa, a sacerdotisa aparece na mesa para dizer que ela só vai levantar o véu quando for o momento certo, a hora certa. Tem alguma coisa no espaço de parcerias, né? Pode ser histórias antigas e tudo mais, mas assim, alguma dor, algum peso, um pesar, ele entra em harmonia. E aí, um sinal desse pesar entrando em harmonia é chakra sacral, você mais criativo, você mais animado, motivado, né? Esse pesar é uma mensagem que está falando que você, consciente disso ou não, ele podia estar muito carregado de culpa, vergonha, questionamento sobre valor próprio e tudo mais. E aí, isso é sinal de você entrando em aceitação radical e canalizando a sua energia de fazer o que alimenta as tuas paixões, inspirações, os teus sonhos. Muito combina com o que a gente já estava falando antes, tá bom? Orientação final para Escorpião essa semana.
a bênção do crescimento, a bênção do crescimento, a bênção da expansão. Então esse momento ele veio resumir assim, tudo isso sinal de que você está crescendo, amadurecendo, tá avaliando as coisas de um jeito diferente, colocando a mão na massa, tá bom? Escorpião, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Sagitário. Oi, Sagitário, vamos lá, vamos perguntar sobre as previsões do tarô para essa próxima semana para você. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, o link está na descrição desse vídeo, vai lá marcar uma leitura comigo se você achar que é a hora certa para você. Também tem o link aí do clube de membros na descrição, veja lá se você quer participar. Vamos lá, Sagitário. Sagitário, o que vem na direção de Sagitário essa semana? Fique em paz. Reparação. Para algumas pessoas pode literalmente haver de um jeito inusitado, não programado, através de serendipity, através do poder do acaso, né? Você se vendo num momento que traz uma reparação então sempre vai sugerir que tem essa sensação de que algo ali foi perdido, e isso te traz paz, te apazigua, te acalma, né? Tira um peso do coração, ou para algumas pessoas pode ser literalmente vindo um pedido de desculpas, né? Mas não é só assim, com essa cara, com essa expressão, um pedido de desculpas, né? Essa reparação pode vir de várias formas, mas o que a gente sabe é isso, né? De que ela vem de uma forma serendipity, sincronicidades. Aí essa mensagem diz que tem um porquê, um porquê, alguma informação que você não tinha antes, um entendimento de porquê de uma questão que promove essa regeneração, que consegue ajudar a limpar algumas questões para abrir espaço para algo novo nascer, para um novo ciclo, concluindo uma questão em aberto que tivesse ali alimentando uma ansiedade, uma preocupação, as coisas que fazem a gente perder o sono, e essas duas cartas aqui muito fortes lá em Libra, tá? Isso é o universo alinhando as estrelas para te colocar, para vislumbrar, imaginar e aí passar a cocriar uma nova fase. Isso apareceu forte lá em Libra. Então tem uma conexão entre as leituras, já sei. E essa semana, então, esteja de cabeça, ouvido, peito aberto para permitir que isso aqui aconteça, porque uma coisa que essa mensagem está falando também é que tem toda aí uma movimentação para ajudar a tirar algum peso, alguma densidade que pudesse atrapalhar, então permitir algo novo, receber algo novo, né? Permitir algo novo de nascer. Olha lá. Libertação, livramento, libertação, e essa pessoa aqui, bem na área aqui do coração, ela tem essas borboletas e essa luz branca, né, quase como se estivesse assim, tirando um peso, transformando alguma questão emocional ali, e essa visão assim de alívio, ela estava antes apegada aqui, agarrada, nos gravetinhos secos, você vê? Então alguma coisa assim, que já pode deixar aí. E aí essa carta aqui, o desafio dessa figura apegada, agarrada ali. Então essa semana você vai desapegar de alguma ideia, alguma questão, e isso é um presente de recomeço. O Escorpião é um presente de recomeço, que bom. Uma orientação final para Escorpião essa semana, essa semana é para você se dar um desconto também, tá? Porque tudo do que a gente está falando aqui vem em relação a assuntos que são muito sensíveis para você. Eu tenho o elemento água com as sensibilidades, tenho Quiron, né, que fala das feridas, e aí eu tenho Júpiter e Saturno aqui na mesa, me falando que essa é a recompensa, o presente de recomeço a gente já viu, isso aqui é a sua recompensa, é uma nova fase. Então, é uma energia que está te preparando para frente também, mas tem algumas coisas que não foram ditas. Então tem alguma coisa que de repente você não ficou sabendo, você não ouviu e precisava ouvir, você queria, né, fica com essas cartas que vieram em reverso, né, na comunicação em reverso, Netuno falando aí dos segredos muitas vezes, e essa coisa do receber, né, então a fonte do apego também fica essa coisa assim, da sensação de que não recebi aquilo que eu precisava, aquilo que eu queria, aquilo que eu merecia, sei lá, né, aquilo que eu esperava. Então essa mensagem está reconhecendo que a principal fonte aí do apego a essa história que vai se mexer aí essa semana para você é esse. Então essa semana, apesar da sensibilidade aqui,
da energia, de repente do assunto, é um universo que vai te dar algum sinal aí, alinhando as estrelas de forma inusitada, como a gente viu, vai te ajudar a deixar ir algo, muitas vezes reconhecendo, né, a recompensa de um novo dia, uma nova fase, tá? Porque temos Júpiter aqui. Júpiter é regente de Sagitário, eu já falei de Libra aqui, mas falo também de Capricórnio, tá? Então vai ter um complemento essa mensagem em Capricórnio e em Libra. Espero que essa leitura tenha te servido bem, Sagitário. Boa semana, agora vamos falar com Capricórnio. Oi Capricórnio, bem-vindos! Vamos lá, vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana, de acordo com as previsões do tarô. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, o link está na descrição desse vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo se você achar que é a hora certa para você. Também tem um link para o clube de membros, vai lá participar, é um ótimo jeito de apoiar aqui o canal. Capricórnio, essa semana, essa mensagem diz que se concluir alguma questão que tivesse em aberto, e essa questão que estava em aberto, ela estava muito enraizada em abandono, rejeição, pensamento de escassez, essas coisas, tá? Então essa semana tem alguma questão nesse tipo de tema que a gente está falando aqui, que está em aberto e se conclui. Aí essa mensagem fala que algumas coisas precisavam de tempo, com a temperança aqui na mesa, energia sagitariana. Eu sei que Capricórnio já apareceu lá em Sagitário, então vou te falar que tem um complemento para você em Sagitário também. E o 7 de copas aqui, nesse momento, tá me falando assim, às vezes tinha informação que você não tinha, e aí a gente, com aquilo que a gente não sabe, a gente criou uma versão pior até, às vezes, né, que alimenta mais preocupação, né, do que era necessário, do que caberia, mas enfim, não é uma crítica a você, mas é uma conversa que tá muito me falando assim, então, que algumas coisas precisavam de tempo, e com o tempo, algumas ilusões, né, ou algum jeito de enxergar as coisas, eu fico vendo isso, que reforçava uma história de perda, escassez, abandono, rejeição, de que isso vai se concluir, mas a mensagem não quer deixar de falar sobre o elemento do tempo. Por quê? Porque quando isso acontece, é importante você carregar isso para você pro resto da vida, sempre se lembrar disso, entendeu? Não só essa semana, porque muitas vezes a gente faz isso, a gente se deixa se torturar, muitas vezes, por algumas histórias e algumas ideias, né? Mas às vezes é isso, algumas coisas precisam de tempo para ficarem mais claras e para a gente perceber o que de fato aquilo significa, como de fato aquilo vai impactar a nossa vida ou não. Então é o famoso sofrer por antecipação, só que às vezes a gente nem sabe que a gente está sofrendo por antecipação porque a gente não tem consciência de que tem um elemento de tempo naquilo que a gente está vivendo. Muito dessa mensagem saiu no canalizado, tá? Então quero sinalizar isso para você ouvir com bastante atenção, isso aí que a gente falou. Próxima carta falando de autorreflexão, aqui mostrando esse espelho. Tem pelo menos uma conversa, meu mensageiro aparece aqui, né? Pelo menos uma conversa que vem na sua direção essa semana, 6 de paus, que representa ali a sua vitória, ou que te coloca um espelho na sua frente para você enxergar a sua vitória. Aí essa carta, ela caiu numa posição, ela caiu numa posição que ela me fala o quê? Aqui é o mago, né? O mago é uma carta de autonomia, quando a gente tem tudo que a gente precisa ter, tudo que a gente precisa ser para dar o próximo passo. Mas o jeito que ela caiu aqui na mesa, ela me fala assim, de repente você né? Você já tomou uma decisão, já se posicionou, já fez uma escolha, só que essa carta me fala muito disso, de que se faz uma escolha e o universo vai se mobilizando para tornar possível aquilo que a gente escolheu. E aí, muitas vezes, foi isso que aconteceu. Você se posicionou, deu um passo, e aí fica nessa impressão de que não tá dando certo, de que tem uma falha, que tem uma rejeição, então não é pra você, como a gente falava. E aí,
essa mensagem falando do inesperado, do desconhecido. Essa mensagem, ela vem de forma inesperada, ou de um jeito que você não poderia antecipar, porque as pecinhas se encaixam de um jeito que você não está acostumado que as coisas aconteçam assim, sei lá, tá? Tem várias formas de juntar essas pecinhas, mas esses foram alguns exemplos. Então, de novo, o elemento do tempo aqui. Como era ali a Cinderela, que conta a história da fada madrinha da Cinderela, né? A Cinderela falou, eu quero ir ao baile. Só que de fato não tinha ali, né? Nas circunstâncias dela, ficava muito difícil, impossível quase ir ao baile. Então a fada madrinha aparece e ajuda com as circunstâncias, uma vez que ela se posicionou. Então eu sei que eu tô falando disso, tá, Capricórnio? Se posicionou, mas aí a coisa continuou numa direção com que você sabia o que dava para saber, o que dava para entender, essa impressão de falta, fracasso, escassez, abandonos, o arquétipo do órfão ali aparece também, muitas vezes para falar de solidão e tudo mais, exclusão, conclusão. Isso vai, de certa forma, essa história ela vai se concluir essa semana e a mensagem reforça. Tinha também uma questão de tempo envolvida. Mais uma última carta aqui para Capricórnio. Vem uma verdade na sua direção, que essa verdade traz uma informação ou um ponto de vista que, além de ser de um jeito inusitado, inesperado, também revela alguma coisa que você não sabia, porque eu tenho o mistério e a verdade aqui, através de o mensageiro, pelo menos uma conversa importante. E isso coloca aí um ponto final naquela narrativa dos 5 de ouros, da escassez, do abandono, ou essas coisinhas aí que a gente não precisa ficar listando muito também não, deu para entender, né? Muito bem, Capricórnio, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Aquário. Oi, Aquário, vamos lá, vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana, de acordo com as previsões do tarô. Quero te lembrar também que eu faço leituras particulares, vai lá marcar uma leitura comigo se você achar que é a hora certa, o link está na descrição desse vídeo, também tem um link para o clube de membros, vai lá participar, tá bom? Olha lá, o que vem na direção de Aquário essa semana? Tem uma coisa muito forte aqui de você se sentindo confiante, fortalecido, em paz. Isso traz um alívio, traz paz, traz um respiro. Se sentindo em casa com você mesmo, em casa, confortável na própria pele, gostando, podemos falar também do seu ambiente, casa primeiro meu corpo, minha mente, depois o meu ambiente. Aqui essas cartas falando de um respiro, um alívio, se sentindo fortalecido, seguro, confiante. E aí tem esse lado e tem o lado das tribos. As tribos, então, são os nossos grupos aí de convivência. Pode falar de familiares, amigos, pessoal do trabalho, bairro, enfim, né? Esses coletivos dos quais a gente faz parte. Então não é você versus os outros, né? Nem ao contrário, mas eu fico sentindo que tem aqui até pela forma como as cartas caíram, né? Tem o seu lado e tem essas outras questões, e você muito mais confiante em você mesmo, na sua própria casa. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Aquário essa semana? Tá. Aí nós temos uma coisa aqui nessa mensagem que me fala que talvez como um reflexo do seu fortalecimento pessoal, mas aí a gente não precisa ficar também querendo entender demais como que chegamos até aqui. O importante é que chegamos até aqui. Essa mensagem reconhece que tem um alívio, um respiro em relação à convivência, porque as coisas vão parecer mais saudáveis, mais equilibradas do que estavam antes. E assim, essa mensagem está reconhecendo que o 6 de copas e o 10 de espadas, né, as coisas estivessem difíceis, né, seja por memória ou que se estivesse vivendo uma fase muito difícil, né, na comunicação, que a gente fica tentando encaixar as pecinhas do quebra-cabeça para fazer as coisas melhorarem. Então, assim, bem nesse espaço, né, dos grupos, do coletivo, das tribos, a gente tem a Imperatriz que fala
de território fértil, Vênus na mesa, prazer, harmonia, bem-estar, conforto, né? Então, e o rei de copas, né? Então, assim, essa energia de espaço mais harmonioso, inteligência emocional, fora dos extremos, né? E o reconhecimento de um passado ou até de memórias mais difíceis também aqui na mesa. Então, é como se fosse um gole de água fresca, sabe? Um gole de água fresca expressa muito bem o que essa energia está contando aqui pra gente. O que mais que a gente pode saber sobre o que vem na direção de Aquário? Essa semana, a mensagem ela reforça novamente que, olha só, aqui temos Quiron fala das feridas, né? Então vem reforçando que assim, esse lugar, você num contexto de grupo, de tribos, familiar, seja lá o que for, aonde tinha ali alguma coisa que estivesse cutucando feridas, né? Causando. Aí nós temos Júpiter fala das recompensas, então assim, esse é um bom momento para Aquário, uma boa semana, né, também para Aquário, onde tem um alívio nesse espaço de tribos, convivência, tá? O que mais que a gente pode falar para Aquário essa semana? Você vai ver. Nós temos aqui essa carta que toda vez que ela aparece na mesa, ela me diz, eu vou te mostrar, eu vou me fazer presente, eu vou te mostrar, você vai ver com os teus próprios olhos. Júpiter também traz, né, de certa forma, uma afirmação de que você vai ver. E vai ver, especialmente isso, vai ver as coisas de uma forma que você vai poder se sentir aliviado, fortalecido, confiante, seguro na sua própria casa e tudo mais. A próxima carta aqui do pendurado, nessa carta especialmente, me fala muito sobre esses momentos que tem um elemento de tempo também. Eu sei que tem uma conexão dessa leitura com a leitura de Sagitário também, porque mais de uma vez isso me fala aqui, tá? Então vai lá assistir Sagitário para complementar a sua mensagem, mas aqui tem um elemento de tempo, mas essa carta também me fala isso, era só uma questão de tempo até chegar nesse lugar, onde as coisas podem ficar mais harmoniosas. Você pode ter tentado, feito o seu melhor com 10 de espadas, muitas vezes me fala disso, a gente está testando as possibilidades, né? Isso muitas vezes vai gerando, inclusive, uma exaustão mental, mas no fundo, quando a gente faz assim, a gente também está querendo controlar o resultado. Então tem aqui uma memória, um histórico, né? De muito esforço, ginástica mental, muitas vezes, para fazer algumas coisas funcionarem e se encaixarem. E aí, essa carta, ela fala muito do valor do tempo, de que algumas coisas é melhor esperar. Melhor esperar o momento mais oportuno, né? O tempo também faz mágica, que tem uma lógica, né? Mas também faz mágica em algumas situações. E é disso que a gente tá falando, e essa semana você vai ver alguma coisa bacana aí, tá bom? Vai assistir Sagitário, que tem um complemento lá para você, Aquário. Espero que essa leitura tenha ajudado. Boa semana. Agora vamos falar com Peixes. Oi, Peixes! Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura com as previsões do tarô para essa próxima semana. Lembrando que para marcar uma leitura comigo é no pollination.com.br, o link está na descrição desse vídeo. Também tem o link aí para o clube de membros na descrição do vídeo, vai lá participar. O que vem na direção de Peixes essa semana? Essa semana tem pelo menos uma coisinha que você vai poder ver que não, por que não era para você, e que aquilo não ser para você é uma bênção. Pelo menos uma coisinha em que alguma coisa não é para você, e isso é bom sinal, é uma bênção.
Aí essa mensagem diz que isso pode trazer um alívio, tirar algum peso, né, que estivesse carregando aí no coração, pode ser peso de chateação, frustração, ressentimento, culpa, vergonha, seja lá o que for. Mas aí então vai ajudar a tirar esse peso do coração. E aí tem uma coisa nessa mensagem que eu preciso falar assim, apesar de não fazer sentido pra mim, mas eu preciso falar assim porque é assim que tá vindo, bem no canalizado. Dizendo que quando isso acontece também, você pode perceber auto-amor, e que você pode se ver precisando de descanso, uma vez que essas pecinhas se encaixam. E aí, literalmente, precisando de descanso. Essa mensagem tá falando assim, que a gente tá falando de coisas com as quais você lidou quando você se propôs a andar o seu caminho, dançar com a vida. Dançar com a vida, andar o seu caminho, seguir o seu verdadeiro norte, a sua verdadeira direção. E aí, nessa coisa de se abrir e andar o seu caminho, a sua direção, então você cruzou o caminho com alguma situação, ou algumas, não sei, em que ali, de repente, então, você se abriu, mas parece que alguma coisa, algum caminho não se abriu para você. E ali ficou um peso. Aí reforço a mensagem dizendo que essa semana vem alguma clareza, vai fortalecer, né? Você vai poder ficar mais confiante, se sentindo confiante. Essa foi uma bênção não ser para você. E aí tem isso, uma vez que essa chave vira, a mensagem ela fica me trazendo de volta para cá. Você pode se ver precisando literalmente de descanso. Por que a gente está falando tanto sobre isso aqui? Né? Porque é um momento de encerramento de ciclo. 2 de paus aqui traz Janos, que é na mitologia é o que dá nome a janeiro, né? O final de um ano e o início de outro, Janos, né? Então tá concluindo um ciclo e iniciando o outro, mas literalmente, você vê que ele tem 2 cabeças, né? Literalmente nesse momento assim, né? Conclui uma coisa e se vislumbra uma nova direção. É bem essa energia de virada. Então é quase como se fosse isso, né? Ganha um entendimento de uma questão e aí tem esse momento de virada, de como se fosse assim, recolhimento em preparo para o novo. Uma orientação final para peixes essa semana. Então normalize isso, tá? Ó, alguma coisa vai se revelar aí, uma verdade. Que aqui a carta do mistério tá me falando muito sobre isso, né? O mistério é uma informação que você não tinha, uma coisa que você não sabia, que vai se mostrar, uma verdade, vai se revelar então, com clareza para você, tá? Uma última cartinha aqui para peixes essa semana. Isso vai colaborar para toda uma nova forma de pensar. Aqui a reinvenção de Mercúrio, né? Mercúrio é lógica, raciocínio, comunicação, expressão. Então, tem alguma coisa que vai ficar mais clara para você, e isso faz parte desse seu momento de virada, né? Em luz, verdade, clareza. E aí, um jeito de pensar sobre uma pessoa, uma situação específica, você, o seu caminho, principalmente isso, o seu caminho, porque a gente viu a tua mensagem falando do seu caminho mais de uma vez. Vai mudar a tua forma de pensar e cada vez mais você pode se ver, então, olhando para a vida de um jeito diferente. Mas interessante essa semana aí, hein? Peixes, espero que tenha ajudado, tá? Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Áries. Oi, Áries! Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura com as previsões do tarô para essa semana para você. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo no pollination.com.br, o link está na descrição do vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo. Também tem o link aí para o clube de membros aqui do canal. Vai lá participar para apoiar o canal. Obrigada! Vamos lá, Áries. O que vem na direção de Áries essa semana? Uma ajuda.
uma ajuda. Uma ajuda nesse espaço de crescimento, expansão. Antes de se tornar oceano, até mesmo o rio treme. Uma ajuda em alguma coisa que faz parte do seu crescimento, da sua expansão, mas que talvez você estivesse se sentindo um pouco perdido. Essa ajuda ela vai colaborar para que algo possa tomar forma. Então assim, ó, você já está num momento, já pode receber. Essa carta ela fala muito do tempo de materialização das coisas, tá? E quando ela aparece, ela vem dizendo que tem algo que você já vem trabalhando naquilo, convidando aquilo. Então, tudo primeiro no espaço de energia, depois pensamento, depois materialidade. Então, já vem, né, trabalhando para que isso possa se manifestar. E aí, quando essa carta ela chega na mesa, as coisas já podem começar a tomar forma. Então, você vai receber ajuda para permitir esse receber. E esse receber faz parte de crescimento, muitas vezes assim, requer mais informação, mais conhecimento, mais habilidade, mais espaço, seja lá o que for, né, do que o que você tinha antes. E talvez você... e aí tem essa coisa, se você pudesse se sentir um pouco perdido, então vem essa ajuda. Seja flexível. Então, seja flexível. Seja flexível para... o que vem aí na sua direção. Tem algumas coisas, essa mensagem reforça, que talvez você não tenha informação suficiente, porque o Pajem de Espadas, que fala de comunicação superficial, né, veio na posição de desafio. Então tem algumas coisas que talvez você saiba apenas de superfície, você não tenha um conhecimento aprofundado, você não tenha toda a informação, enfim. Então, ó, os enamorados é sempre uma carta de escolha, né, fala de escolher a partir de amor também. Faça a escolha mais consciente nesse momento, seja flexível. 2 de copas, para muitas pessoas pode envolver algum tipo de parceria, né? Ou essa coisa, esteja flexível para trabalhar junto, né? Porque tem muitas vezes boas intenções. Aí no centro de tudo a gente tem o imperador, que é a energia de Áries na mesa, que fala muito de disciplina, responsabilidade, ordem e tudo mais, né? Mas assim, em desequilíbrio, em desarmonia, pode representar controle, entendeu? Então, por isso que a mensagem pedia essa flexibilidade para que você não se auto-sabote quando você pode receber ajuda, tá certo? Áries. Orientação final para Áries. Nós temos Plutão aqui na mesa, falando de transformação e no espaço das suas convivências, das pessoas, das convivências, dos amigos, enfim. Tem uma conversa complementar para você na leitura de Aquário e também na leitura de Escorpião. Tá bom? Então assista Aquário e Escorpião para complementar essa mensagem. Áries, espero que essa leitura tenha te servido bem. Boa semana. Agora vamos seguir em frente, vamos falar com Touro. Oi, Touro. Vamos lá, vamos perguntar sobre as previsões da semana do tarô, né, para Touro. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, o link está na descrição desse vídeo. Também tem um link aí na descrição do vídeo para o clube de membros. Vai lá marcar uma leitura comigo, participar do clube de membros, fica aí o convite, tá? Ó, Touro, essa semana você observa, você enxerga um porquê, Quem tiver que voltar para a mesa, volta, mas vamos ver, tinha muitas cartas, tá? Quando você enxerga esse porquê, ou como que você vai enxergar esse porquê? Através de uma conversa, de uma comunicação que te acalma, te apazigua, aqui, né, essa coisa de
dormir, né? Então, assim, te deixa dormindo tranquilo, tira uma ansiedade, ou muitas vezes, assim, encerra um assunto, né? Conclui ali um assunto. E aí, isso vem através de pelo menos uma conversa importante. E aí, essa conversa, ela é um presente. E aí, essa mensagem fala de gratidão. Essa conversa pode trazer para você uma oportunidade de enxergar os dois lados da moeda ou enxergar o outro lado da moeda. E aí nós temos aqui a roda da fortuna, falando das coisas podendo ir numa direção melhor. Essa conversa, ela faz uma diferença, entendeu? Ela apazigua o emocional também, com a inteligência emocional do Rei de Copas. E ela movimenta algumas questões que estivessem como água parada. O que mais que a gente pode saber? Para Touro, essa semana tem uma verdade, é um presente essa conversa, porque traz uma verdade que muda uma forma de pensar, com a reinvenção de Mercúrio ali, tá certo? Vai ter também um complemento à sua mensagem na leitura de Capricórnio, tá bom, Touro? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Boa semana aí pra vocês. Agora vamos seguir em frente. Vamos falar com Gêmeos. Oi, Gêmeos! Vamos lá, vamos perguntar quais são as previsões do tarô para você essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, link tá na descrição do vídeo, vai lá marcar uma leitura comigo. Tem também um link para o clube de membros, vai participar porque é um ótimo jeito de apoiar aqui o canal. Essa semana, Gêmeos, você pode se ver apostando numa parceria, com essas duas cartas que aparecem aqui na mesa, apostando numa parceria. Aí temos aqui a carta do louco, que fala o novo, é salto de fé, aparece 2 vezes aqui na mesa, tá? Aí essa mensagem fala que isso é salto de fé, porque para dar esse passo, você vai ter que enxergar oportunidade além do conflito, querendo dizer assim, enxergar a oportunidade para além daquilo que já se enxerga que é o que tá dando do contra, entendeu? Como é que o pessoal fala? Quando você faz os prós e contras ali de uma situação, até agora não consegui lembrar frases da sabedoria popular, tá? Mas eu acho que deu para entender. Quando você vê ali os prós e contras de uma situação, muitas vezes você enxerga contras ali que podem até se mostrar como conflito, entendeu? Isso aqui tá em conflito com aquilo que com aquilo que eu espero, com aquilo, enfim. E aí então tem um espaço disso para outras pessoas. Esse salto de fé, essa aposta numa parceria envolve perdoar algum conflito, alguma desavença, né? Enfim, tá, isso aí ficou bem claro. E aí essa carta, ela me fala de conflito de valores. Conflito de valores. Tem um jeito de enxergar a vida muito diferente nos extremos. E aí o que gera conflito, atrito, é quando as coisas vão para os extremos, né? Então elas se tornam oposição. Aí essa mensagem fala que tem território fértil, com a energia da Imperatriz na mesa. A Imperatriz, território fértil, Vênus, harmonia, prazer, bem-estar, conforto. Território fértil vem falando de possibilidades, mas também é uma carta que fala sobre os conflitos de valores, né? Eles só podem, inclusive ouve isso, eles só podem sair do lugar da oposição quando se tem uma consciência do que é mais importante, o bem maior, né? Como temos aqui essa energia de Vênus na mesa. Aí essa mensagem diz que... Por que a mensagem então já fala sobre um salto de fé, uma aposta numa direção, já que tem tudo isso? Por quê? A questão principal é agir de forma coerente. Eu tenho consciência sobre certas coisas e na hora de agir,
eu tô fazendo as coisas de acordo com aquilo que eu tenho consciência. Às vezes eu sinto que é meio padrão, tá? Para todos nós, que primeiro a gente ganha consciência sobre algumas coisas e depois a gente vai percebendo na nossa forma de fazer, na nossa forma de agir, como que é o jeito mais coerente, né, de agir, dada a consciência que a gente acessou. Mas eu acho que eu tenho a impressão, com esses anos aqui de leitura, observação, estudo, tudo mais, de que a coisa segue mais ou menos essa ordem para a vasta maioria, tá? Que primeiro a gente acessa, ilumina, né? Toma consciência de alguma coisa e depois vai percebendo onde ajusto, onde preciso ajustar a atitude para de fato ver as coisas se desenrolando numa boa direção. Aí a próxima carta, ela fala de criação. Criação aqui é uma carta que fala sobre já saber que já se tem e já se é aquilo que está buscando. Já se tem e já se é aquilo que está buscando. O imperador fala de autoridade interna. Aí temos aqui imperador e imperatriz na mesa. Um salto de fé na direção de alguma parceria. E temos aqui uma parceria de arcanos maiores, imperador e imperatriz na mesa. Então tem alguma questão aí, alguma questão bem boa. Vou falar assim, tá, gêmeos? Vou falar dessa forma. Aí essa mensagem fala que daqui em diante é uma questão de cultivar, de devoção, dedicar tempo, energia, esforço. 7 de ouros é carta de devoção, cultivo, né? De 4 de paus. 4 de paus é uma carta que fala de integração, né? Cultivar a integração, cultivar o integrar das coisas, né? Da parceria, muitas vezes. O 3 de espadas aparece na mesa falando assim, que muitas das dores envolvidas nessa situação estão em torno de valor e muitas vezes se sentir desvalorizado, né? E aí o 6 de copas fala sobre curar o passado, reescrever o futuro, né? Haverá essa memória de se sentir desvalorizado. E aí o 2 de ouros falando sobre os dois lados da moeda, né? Então, assim, tem uma conversa aqui também. Essa coisa de dedicação, devoção, e o 2 de ouros muitas vezes não se sentir valorizado quando se está lidando com várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, enfim, essa semana um salto de fé quando se reconhece algo que é um bem maior. Isso aqui você vai sentir na boca do estômago, você vai saber através das sabedorias das questões mais importantes sobre a vida, tá? Me parece que aquilo que é importante vai ficar muito claro. Não é uma conversa de convencimento, é de reconhecimento de coisas importantes, tá? Aí a mensagem fala que essa é a recompensa da transformação dos arredores, né? Essa carta já apareceu antes, acho que foi para Áries, não sei, a conexão com a leitura de Aquário, tá? Uma transformação, uma mudança no espaço de casa 11, das nossas convivências, das nossas tribos, e isso é uma recompensa. Muito bem. Gêmeos, espero que essa leitura tenha te servido bem. Boa semana, vamos conversar agora com Câncer. Oi, Câncer, bem-vindos! Vamos começar aqui perguntando o que vem na sua direção essa semana de acordo com as previsões do tarô. Para marcar uma leitura comigo, vai lá na descrição do vídeo, tem o link para o meu site de agendamento, pollination.com.br, tem também o link aí para o clube de membros, vai participar do clube de membros, tá bom? Que super ajuda aqui o canal. Essa semana o que vem na direção de Câncer é uma mensagem que fala assim, que de um jeito que é o universo alinhando as estrelas, você encontra paz, respiro e flexibilidade em relação
Alguma questão. Aqui é movimento. 8 de paus é carta de movimento. Então, o universo está alinhando as estrelas para movimentar, tá? Essa energia ela pode ficar um pouco caótica. Então, você vai ter que saber os momentos em que você pode se perceber ficando mais ansioso, colocando os pés pelas mãos, né? Agindo com muita pressa. Presta atenção nisso, tá? A energia em si ela é muito valiosa. Isso é o universo movimentando. Então, olha lá, a ação. Então pode te colocar também para colocar a mão na massa, para agir, para fazer. Mas aí é esse pedido que você esteja consciente, a atitude consciente, que você não pode se deixar entrar numa energia obsessiva, por exemplo, sabe? Gerar exaustão, essas coisas. Aí a mensagem fala assim: nessa movimentação haverá pedras no caminho. Pode contar com isso. E você não fique lutando para ocupar situações desfavoráveis para você. Use a tua cabeça com sabedoria. As pedras no caminho, elas estão trabalhando a seu favor, não contra você. E quando uma situação se mostra que a circunstância, aquela história, aquele lugar, aquela situação, aquela dinâmica, né? Você pode saber fazer acontecer, mas a circunstância em si não te favorece. Tira a sua paz, deixa as coisas mais difíceis para você, vai significar você tendo que sacrificar alguma outra coisa que é muito importante para você. Pois bem, isso já são sinais de que a circunstância não te favorece. Então, não lute para conquistar o seu lugar em circunstâncias que não te favorecem, tá? Cada um está no seu lugar, está tudo no seu lugar. Olha lá a carta de autossabotagem. Tudo está no seu lugar. Cada um está no seu lugar. Tudo está no seu lugar. Cada um está ocupando o seu lugar. Interessante como tá saindo isso. Essa mensagem eu sinto que ela pode ficar meio misteriosa no momento, no começo da semana, por exemplo, quando as coisas ainda não aconteceram, né? Então, cabeça, ouvido, peito aberto e deixa as coisas acontecerem. Aí essa mensagem fala de que tem alguma história sobre dedicação, devoção, esforço, que muitas vezes ela tá enviesada, uma história que ela tá meio sem pé nem cabeça, eu fico ouvindo muito assim também, às vezes história de merecimento, sabe? Cuidado porque tem alguma coisa com 8 de espadas que, enfim, não é bem essa história, não é bem essa narrativa que essas histórias elas existem, elas cabem, mas muitas vezes não é para esse momento, para essa circunstância. E aí essa mensagem falando sobre, para muitas pessoas isso ocorre no espaço de trabalho, não é uma leitura exclusiva sobre trabalho, mas para muitas pessoas isso ocorre no espaço de trabalho. E que, de novo, né, muitas vezes alguma coisa, o jeito que ela acontece, ela seja flexível, fique em paz, não fica lutando para vencer em circunstâncias que não te favorecem. Nessa mentalidade, na narrativa do esforço, dedicação, devoção e etc, né? Você pode acabar se auto-sabotando, sabotando o próprio crescimento. Então, olha a dica da cartomante, fique em paz, respira fundo, fica tranquilo, não se deixa dominar pelos excessos, pelos extremos. Ainda tem informação que você não tem peça ainda para se encaixar, confia que o tempo vai mostrar. Tem coisa que falta, tem peça que falta nessas histórias ainda, e muitas vezes é questão de dar tempo ao tempo, tá? Muito bem, Câncer, espero que essa leitura tenha te ajudado, vamos seguir em frente, vamos falar com o Leão. Oi, Leão, bem-vindos! Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura perguntando as previsões do tarô para essa semana para você. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, o link está na descrição desse vídeo. Também tem o link para o clube de membros, vai lá participar, veja lá como funciona. Tá explicadinho lá na página do YouTube mesmo, quando você clica no link. Tá. Leão, uma mensagem que vem dizendo assim, que você não está sozinho, tem força ancestral caminhando junto com você, enquanto você está criando aí uma nova fase para você.
Uma nova fase para você que é abundante, cheia de potencial. Aparece aqui mais de uma vez, tá? Então é para você se manter confiante, seguro, confiante, pé no chão, cabeça erguida. Tem certas coisas fundamentais que estão sedimentadas aí no seu momento, que você tem muito fortalecido aí as questões fundamentais. E aí, essa é uma mensagem que diz que essa semana pode vir na sua direção conversas, situações com pessoas que podem gerar algum tipo de atrito, entendeu? E aí, essa coisa de você se manter, se ouvindo acima de tudo, colocando um pé na frente do outro, ouvindo a sua intuição antes de qualquer coisa, confiando mais em você do que nos outros, muitas vezes, né? Aqui essa carta de... se sentindo preenchido, sabe? Então, assim, ó, pode vir na sua direção pessoas que elas inspiram muita dúvida sobre... o que você está fazendo, se é suficiente, se não é, enfim. E aí essa mensagem fala que isso pode gerar dúvida, confusão, pode gerar atrito, só que o que encerra isso, conclui isso, é você já estando grato, você já se sentindo confiante, você já se sentindo preenchido, porque aí você não vai agir pela ilusão da escassez, para provar nada para ninguém, ou por medo de não estar sendo o suficiente, fazendo o suficiente. Interessante isso, mas vem esse contraste aqui, essa carta fala muito sobre isso, esse contraste, né? Vem e enxergue esse momento como uma oportunidade, inclusive, de exercer, colocar em prática a sua gratidão. E como que você coloca em prática? Quando você lembra da sua satisfação, que você está se sentindo seguro, preenchido, né? E que o que você faz ou deixa de fazer você se ouve, você não está fazendo nada pelo medo de falta, abandono, rejeição, escassez, solidão, nada disso, entendeu? Porque você já está preenchido, tá grato, satisfeito. Muito bem. Leão, mais uma cartinha aqui para Leão, uma orientação final, vamos lá. Você pode ter, aqui temos Vênus na mesa, prazer, harmonia, bem-estar, conforto. Lembra dos teus aprendizados sobre a importância de preservar o seu bem-estar e que isso é uma peça-chave para a abundância. Quando a gente começa a abrir mão de umas coisas fundamentais assim, a energia ela vai indo numa direção de desfalque. Lembra, observa momentos em que isso aconteceu, reforça isso aqui e vai ter um complemento à tua mensagem nas leituras de Libra e Touro, tá bom? Espero que essa leitura tenha te servido bem, Touro não, perdão, Leão. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Virgem. Oi, Virgem, bem-vindos! Vamos perguntar sobre as previsões do tarô para essa semana para você. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, o link está na descrição desse vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo se você achar que é a hora certa para você. E também tem o link aí para o clube de membros na descrição do vídeo. Vai lá participar, tá? Virgem, o que vem na direção de Virgem essa semana? Vai ter um complemento à tua mensagem na leitura de Libra, falando que essa semana, para ser justo, algo se equilibra e tem alguma coisa que era fonte ali de preocupação para você, que apazigua isso, tira uma preocupação, uma ansiedade, ou mostra que há alguma preocupação desnecessária, e isso é justiça kármica em ação, inclusive, limpando algumas questões aí do seu pensamento. Esse momento, ele é divisor de águas. E aqui com os 5 de ouros, essa é a energia da escassez, medo de falta, medo de abandono. Aqui nessa história, conta a história dessa figura que ela precisava de ajuda e outras pessoas podiam ajudar e ninguém ajudou. Então, essa
energia do abandono, né, e tudo mais. Mas enfim, essa mensagem tá falando o quê? Que isso é o tipo de coisa que vai se limpar essa semana, né? Rei de Espadas, 2 vezes Rei de Espadas na mesa, tá? Então, assim, como que isso vem? Tem alguma coisa que vai falar com você, não só no entendimento dos conceitos das coisas, das ideias, não, a partir dos fatos. Tem peças que vão se encaixar para você com grande clareza. E nessa clareza, algumas coisas vão se mostrar como fatos, de uma forma muito prática, objetiva, pragmática. É isso que vai ajudar com essa limpeza, entendeu? Nesse momento. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia para Virgem essa semana? Aí essa mensagem vai falar que o quê? Tem alguma coisa que vai ficar claro como a luz do dia para você, que em algumas histórias que estejam nesse lugar, né, do arquétipo do órfão, dos 5 de ouros, ali, abandono, rejeição, escassez, etc., de que na verdade tem ali, é fato que tem uma história de superação e de coragem, com o leão aqui, e superação de obstáculo que vem com essa carta. De fato, sabe? Para algumas coisas, para algumas pessoas, assim, comprovadamente, tá? Gostei de como tá saindo isso aqui. Aí a próxima carta, ela fala assim, isso é justiça kármica em ação. Tem uma bênção, as de copas, de transformação no espaço de parcerias, 2 de copas. Isso é a justiça kármica em ação, a bênção de transformação no espaço de parcerias. A mensagem, ela reforça que havia preocupação. O 9 de espadas, as coisas que fazem a gente perder o sono. Também para algumas pessoas, podia ter uma ideia, um medo de um futuro, um medo de que algo acontecesse e que, por exemplo, você se visse perdendo em escassez, sem ajuda, sozinho, abandonado, seja lá o que for, como a gente via com a energia dos 5 de ouros aqui. E aí se torna um fato, com clareza, de que essa é uma preocupação desnecessária, tá? Vou falar assim. Aí temos a sacerdotisa na mesa dizendo, ela veio bem do lado desse rei de espadas. É apenas no momento certo, na hora certa, que ela vai levantar o véu e revelar com clareza, de forma prática, objetiva, sem meias palavras, comprovadamente, né? Essa sacerdotisa revela essa clareza. E a partir daí, esse 6 de espadas fala sobre progresso, vida que segue. Pode seguir em frente. A mensagem diz também que muito daquela preocupação que estava ali, ela girava em torno do desafio de não sentir que algo estivesse justo, porque a gente falou para ser justo, e no desafio nós tínhamos aqui a troca justa. Então alguma coisa estivesse gerando essa preocupação e alimentando essa narrativa do injusto. Essa semana alguma coisa se mostra, tá? Havia ali um conflito de valores. Numa expansão, crescimento, expansão. Havia uma incoerência no jeito de fazer as coisas que agora já não existe. Já não existe. Essa carta ela é o contrário, ela fala de quando a gente está agindo de acordo com o que a gente tem consciência. Então tem um crescimento, uma expansão. Vai se mostrar de fato no momento certo, na hora certa, tá? E é uma história cheia de camadinhas, vou falar assim. Cheia de camadas, uma história interessante. Uma coisa leva a outra, tá? Muito bem.
Virgem, espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo no pollination.com.br, link está aí na descrição do vídeo. Mando um beijo grande para vocês, boa semana e até a próxima.